Olá, prezado estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa disciplina de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Vamos, primeiro de tudo, sempre como de praxe, rever o que a gente teve a oportunidade de ver na aula passada, para a gente entender um pouquinho melhor e para você possa seguir aí a disciplina de uma forma adequada, tá certo? Vamos lá então? Na aula anterior, a gente teve a oportunidade de ver sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como ela tem influenciado as empresas, no sentido de ampliar a questão sobre o descarte dos resíduos dentro da forma adequada. O detalhamento dos resíduos sólidos quanto à sua origem, como que eles são separados, como é que é a adequação para que eu possa colocar no destino uma finalização adequada sobre o descarte dos produtos, sejam eles lá das diferentes origens, seja o doméstico, seja ele industrial, seja do resíduo de descarte hospitalar, todos eles são importantes para que eu possa dar uma finalização adequada. E a composição química, a presença de umidade e toxicidade dos resíduos sólidos, como eles são compostos, para também que, dentro desse fator, eu possa dar uma finalidade adequada para eles. Tá certo? Sempre como de praxe, eu gosto de chamar atenção, entenda que não se resuma só às aulas ou ao material fornecido a você, para que você possa entender um pouquinho melhor o assunto. Procure saber lá através de artigos, revistas, dentro da própria hoje a internet ela é vasta nesse sentido, de coletar informações, para que você possa entender um pouquinho melhor. E muitas vezes, o campo da logística reversa, muitas vezes não é dado muita atenção dentro da questão da logística. E é muito importante. Hoje você pode entender que muitos profissionais estão aí se especializando nessa área e, de repente, você acaba achando o caminho para você aí. Quem sabe você goste e, logicamente, o mercado existe porque cada vez mais estamos nos preocupando com a questão socioambiental para a sociedade. Isso é um fator claro para todos os setores. Então, de repente, quem sabe você possa ser um grande profissional da logística reversa aí no futuro. Tá certo? Vamos lá então para o nosso encontro de hoje, o que a gente vai ver aqui, vamos acompanhar os tópicos. A nossa aula começa com canais de distribuição direto e reverso. Vamos entender sobre o que é o canal de distribuição direto e o reverso, as duas vertentes aí da questão. Entender que existem duas áreas de atuação da logística reversa. Apresentar os canais reversos de pós-venda, o chamado CDR-PV, e o reverso de pós-consumo, CDR-PC. Entender como funciona cada um desses processos. Dentro dessa questão da distribuição, entenderemos quem são os participantes da questão da distribuição. Entenderemos que, logicamente, que a distribuição sempre nos faz lembrar que se existe um produto, a indústria concebeu um produto lá, ela tem que ser colocada ao seu consumidor final. Mas que meio vai ser utilizado da distribuição? Existem vários meios para que eu possa colocar isso ao consumidor final, às mãos do consumidor final. E para que, logicamente, seja o intuito. Afinal de contas, toda vez que a indústria concebe um produto, ela quer levar ao seu consumidor, porque senão não há sentido eu produzir algo para ficar lá estocado ou armazenado. Não, eu tenho que levar para o meu consumidor. É ele, afinal de contas, que é o final da linha, é ele que vai poder utilizar o produto concebido lá. E, logicamente, vamos ver o inverso disso, a distribuição inversa, que é a colocação do produto novamente, retornar, como é que ela é feita. Vamos entender um pouquinho sobre isso também, tá certo? Começamos então aqui sobre a questão do canal de distribuição, um pequeno conceito para que você possa entender melhor. Canais de distribuição são os caminhos escolhidos para o produto ou serviço chegarem ao consumidor final, através de unidades internas e externas, sejam elas atacadistas e varejistas da empresa. Compreenda lá que quando a indústria concebe o produto, quando ela já está com o produto pronto, ela já recebeu a matéria-prima, concebeu, ela tem os meios para que possa se jogar ao consumidor final. Em geral, se escolhe um atacadista para que esse possa ser um exemplo de um distribuidor, colocando no mercado de uma forma mais adequada. Então, a indústria passa para o atacadista fosse como uma central e passa para o varejista, sejam elas os varejistas aí, mercados, sejam armazéns, sejam pequenos comerciantes, que vão passar esse produto para o consumidor final.
Então vejo que isso é uma forma de distribuição. A forma de distribuição ela pode se dar de vários processos. Algumas formas também podem ser direta do produtor para o consumidor. Pode existir, não é muito comum, mas pode acontecer, ele vender diretamente, né, para o consumidor final. Mas em geral essa sequência que a gente acaba encontrando no mercado. Uma indústria acaba tendo o seu atacadista ou um distribuidor, passa para os varejistas e dos varejistas para o consumidor final. Essa mais ou menos é a sequência mais encontrada, não que não existam outras que possam ser. Exemplo, muitas vezes pode existir uma indústria e tem um distribuidor direto que ele vai ao consumidor em vez de passar pelo varejista. Pode acontecer isso também. Existem várias formas aí, tá certo? Prosseguindo lá então no assunto. O canal de distribuição e a cadeia logística compreende que o quê? Ela é inserida na cadeia logística e seus participantes são o fabricante, o atacadista, os distribuidores, os varejistas e o consumidor final. Vejo que todos esses participantes são importantes dentro da cadeia. Começa-se com o fabricante, logicamente, que concebe o produto, passa-se aos atacadistas, algumas vezes também colocado como o distribuidor, muitas vezes não é só diretamente o atacadista, algumas vezes pode ser também incluso o distribuidor nessa questão, e o varejista, que vai ser os comércios menores, podem ser mercados, né, comerciantes, como eu havia colocado. E, logicamente, o intuito principal aqui sempre vai ser o consumidor final, aquele que vai receber o produto, tá certo? Dentro de uma cadeia logística, todos os membros atuantes devem estar interligados. Por que essa questão de interligados, pessoal? Porque se não existir essa ligação entre eles, ela não vai ser uma distribuição adequada, não vai ser conexa, não vai existir uma equalização, um equilíbrio entre esses componentes. Logicamente que o intuito sempre aqui é que o consumidor final receba o produto, mas eu tenho que utilizar informações entre elas. Se as informações não forem adequadas, não vai ser uma forma muito boa de fazer uma distribuição. Um exemplo, não adianta você chegar lá no mercado da esquina ou no armazém e você procura um produto e não ter. Né? Um exemplo, a indústria pode ser até conceber um produto adequado, um produto que todo mundo procura, um produto até bem aceito na sociedade, mas de repente não está lá próximo da tua residência, não está próximo, né, para você consumir. Então houve uma falha na distribuição. Essas questões têm que estar sempre equilibradas, seja pela informação, se o cliente, né, está pedindo esse produto, se ele há necessidade desse produto e se está chegando lá a ele, correto? Então, é importante isso, para que haja essa harmonia entre os componentes. Um exemplo claro, não adianta eu fazer uma propaganda, uma indústria faz a propaganda lá de um produto de higiene, seja lá um shampoo, alguma coisa, faz uma propaganda toda em rede nacional, todo mundo acaba conhecendo lá na TV o produto, mas quando você vai procurar lá no teu armazém da esquina, esse produto não é distribuído na região. Poxa, mas então por que trouxeram para mim o conhecimento desse produto? Eu tenho a curiosidade de saber, mas ninguém está distribuindo aqui, ninguém está vendendo aqui. Então, há uma falha também na questão distributiva aí. Eu tenho que entender que se eu faço a propaganda do produto, se eu estou expondo ele para a sociedade, eu também tenho que entender que eu tenho que levar ele fisicamente lá para o consumidor, para que ele possa experimentar, para que ele possa comprar esse produto, correto? Então, a rede distributiva ela tem que estar sempre equalizada para que ocorra sempre essa harmonia. Tudo bem? Seguimos lá então. Dentro dessa questão da distribuição, né, entendemos que temos lá as fazendas, né, ou as questões das matérias-primas, de onde elas vêm, as matérias-primas, ou a origem, que vai para o fabricante, né, aqui o fabricante vai conceber os produtos, ou seja lá usuários industriais, como queiram chamar, as plantas, né, chamadas, as fábricas, vão conceber o produto, dele vai passar para os atacadistas, dos atacadistas passar para os varejistas, os comércios menores. Aqui, para ficar claro, os atacadistas, né, pessoal, são várias empresas de segmentos grandes, que têm depósitos grandes, que acabam auxiliando o fabricante. Muitas vezes o fabricante não tem uma distribuição adequada e o atacadista acaba sendo um auxiliar.
Esse atacadista pode ser um grande armazém, pode ser lá um centro de distribuição que acaba auxiliando na distribuição. Ele acaba muitas vezes não tendo só a distribuição de uma indústria, mas de várias. Muitas vezes ele acaba cooperando em vários segmentos, acaba distribuindo produtos de limpeza, produtos de higiene, alimentícios, de vestuário e acaba levando esses produtos de uma forma mais adequada ou talvez até mais próxima, né, para o varejista. Uma questão que muitas vezes para o produtor fica muito mais inviável ou até muito mais difícil, porque para o produtor distribuir para todos os varejistas ou para todos aqueles que possam vir a colocar o produto no mercado, fica um pouquinho mais complicado. Então, esses distribuidores, né, ou os atacadistas acabam auxiliando nesse processo, porque afinal de contas estão bem mais estrategicamente espalhados, seja pelo território geográfico do país, onde eles vão alcançar os varejistas de uma forma mais adequada. E, logicamente, vão poder oferecer muito mais uma gama de produtos maior de diversos produtores, tá certo? Continuamos aqui no gráfico só para entender um pouquinho melhor. E daí, do varejista, que são as empresas menores, seja lá mercados, né, ou comerciantes, para o consumidor ou até o governo que passa a ser um cliente. Entenda que alguns processos podem ocorrer nesse fator. Muitas vezes pode ser que o produtor forneça diretamente, né, para o consumidor, né, ou então diretamente para o atacadista, ou então diretamente para o varejista. Pode ocorrer essas questões? Pode. Muitas vezes até o produtor para o atacadista e o atacadista diretamente para o varejista. Esses entrelaços, pessoal, essas ocorrências, podem ocorrer da melhor forma possível que o produto chegue às mãos do consumidor final. Entenda que quem vai alinhar essas questões vai ser a produção, lá, a fábrica, como é que ela vai querer jogar esse produto para o cliente final. Ela pode se utilizar de um meio, como pode se utilizar dos vários meios. Vai depender de cada estratégia da empresa. Correto? Entenda que o importante é que o produto chegue às suas mãos. Não adianta eu simplesmente ter o produto e ele não chegar fisicamente para você, você não poder ter acesso a ele. Correto? Entenda que então isso é muito importante. Seguimos lá. Qual é o objetivo principal do canal de distribuição? Logicamente que é disponibilizar produtos com a maior rapidez. Entenda que cada vez mais eu utilizo diferentes caminhos na distribuição, seja ele venda direta ao consumidor da produção, utilizando os centros de distribuição, indo para os varejistas, ou mesmo utilizando alguns agentes, sejam domiciliares ou qualquer forma que utilize dentro da distribuição, ela é adequada. Né? Eu posso colocar o produto de uma forma mais rápida para o consumidor. Compreenda que isso pode ser uma chave de estratégia para que o produto tenha sucesso no mercado. Quanto mais ele chegar mais rápido às mãos do consumidor, mais sucesso eu vou ter, uma venda adequada. Outro fator é reforçar potencial de vendas. Claro que quanto mais eu ampliar o meu canal de distribuição, quanto mais flexível ele for, logicamente eu vou também ter uma lucratividade nisso, um aumento nas minhas vendas, né? O produto vai ter sucesso e logicamente minha produção vai ser maior. E muitas vezes até com isso o sucesso do produto acaba passando fronteiras, muitas vezes você acaba indo até vendendo para o exterior esse produto e ampliando cada vez mais a gama de produtos, ampliando até uma linha de produtos. Isso então faz com que o sucesso do produto também seja adequado dentro da distribuição. Tá? O terceiro fator é fortalecer a cooperação nos componentes da cadeia de suprimento. Entendemos lá que os componentes da cadeia, como colocamos desde a produção, o atacadista, o varejista ou mesmo o distribuidor que ocorra no meio, ele também faz com que esses entrelaces sejam colocados de uma forma mais segura, para que eles trabalhem seguramente para que o propósito de todos seja concluído, que é levar o produto ao cliente. Então, dentro dessa cadeia, ela tem que fortalecer, ela tem que estar adequada para que realmente as informações que corram entre esses componentes seja adequada e, logicamente, a distribuição também seja adequada. Não adianta eu ter a informação, o cliente está precisando do produto X, está faltando na região lá o produto e ele não está recebendo, porque está ocorrendo algum problema. Talvez até o varejista esteja pedindo isso ao atacadista e, de repente, o distribuidor no meio ou o
próprio produtor não está mandando isso para o atacadista ou vice-versa, para a informação não chegou no produtor. Então vejo que a informação é importante para que isso seja adequado, correto? Outro fator é facilitar o fluxo de informações e materiais. Quanto melhor a informação for, o material logicamente vai chegar de forma adequada, mais rápida, de forma que o cliente receba, né, o seu produto em mãos de uma forma adequada. E mais um ponto aqui é reduzir custos de forma integrada. Por que redução de custos, né, pessoal? Entendemos que sempre na logística, entendemos que cada vez mais alguns fatores têm que ser dirimidos, que são o custo com o transporte, o custo até com a própria distribuição, porque não seria viável para mim produzir, de repente eu produzo numa cidade aqui no sul do Brasil e vou distribuir para todo o país e de repente fica muito caro para mim levar para outros estados, simplesmente pagar o frete. Então eu acabo fazendo o quê? Parcerias, que são realmente os distribuidores ou os representantes que acabam distribuindo o meu produto. Ele acaba indo de uma quantidade maior e ele faz a distribuição local ou mais próxima daqueles varejistas ou dos clientes que têm a necessidade desse produto, fica muito mais viável para mim. Os meus custos acabam reduzindo, os custos do meu parceiro também acabam reduzindo e para o cliente final também acaba sendo adequado. Porque muitas vezes se eu for entregar esse produto diretamente para o cliente, acaba ficando inviável e muito caro. Ou se eu simplesmente entregar diretamente para o varejista, pode ser que também fique caro para o varejista e para mim. E quem vai sofrer com isso é quem está no final da linha, que é o consumidor. Você vai acabar recebendo um produto muito caro. Então, se estiver adequado essa harmonia entre os componentes, com certeza o custo pode ser dirimido, pode ser reduzido. E assim eu vou ter um ganho também, tá certo? Não só como eu, como todos os meus parceiros, correto? Seguimos lá. Nesse gráfico aqui você consegue entender um pouquinho melhor que o fluxo de informação, pessoal, a linha azul, ela tem que participar, tem que ser conexa, né? Ela tem que ser adequada entre todos os integrantes. Veja que quando o consumidor, né, pede o produto, ou ele está procurando o produto lá no varejo, o varejo tem que entender que ele tem que passar para o seu parceiro anterior, que é o atacadista, para que ele possa trazer esse produto a ele. Assim, o CD ou a indústria ou o distribuidor também possa passar para a indústria lá, olha, o produto está faltando no mercado, precisamos dele. Assim como o fornecedor da matéria-prima também tem que se antecipar na matéria-prima que ele vai passar para a indústria para a produção. Dentro desse fator aqui, entendemos que se eu tenho informação, a mercadoria segue no sentido aqui de, logicamente, passar por todos os componentes, até chegar às mãos do consumidor. E por fim, logicamente, a parte financeira, que logicamente passa do cliente final, chegando até as mãos lá do fornecedor da indústria, que vai ser cada um tirar a sua parcela financeira. Compreenda que, logicamente, a questão da informação ela é importante para colocar em todos os integrantes, para que chegue a informação adequada, o produto seja entregue em todas as etapas de forma adequada e a parte financeira, que é o dinheiro da venda desse produto, retorne para os seus componentes adequadamente. Logicamente, entendemos que no final da linha aqui, o único que paga é o cliente, logicamente que ele está pagando pelo produto. E a partir do segundo componente, o varejista, o atacadista e vice-versa lá, o distribuidor que vai receber a sua parcela da venda do produto, correto? Então, todos esses três quesitos são importantes na distribuição. Prosseguimos lá. As funções do canal de distribuição, quais são? Induzir a demanda. Logicamente que quanto melhor a minha distribuição for adequada, eu induzo uma demanda para a compra. Eu estou colocando à disposição o produto. Entendo que sempre que eu tenho mais e mais caminhos para chegar o produto ao cliente, estou induzindo a minha demanda à compra. Estou levando a oportunidade dele a mais produtos. Porque se eu não der a oportunidade dele de conhecer o produto, comprar o produto, obter ele, não adianta nada, né? Então, eu tenho que cada vez dar mais alternativas e assim eu amplio minha demanda. Outro fator importante é a satisfação à demanda. Eu tenho que entender que não simplesmente ter o produto, mas compreender que o meu cliente tem que estar satisfeito, ele tem que receber um produto adequadamente, tanto no transporte, chegar íntegro, o produto tem que chegar às mãos do meu cliente final lá da forma que ele procura.
Exemplo, não adianta eu ir lá no mercado procurar um hortifruti granjeiro, né, as frutas, verduras, ou um produto qualquer que seja, deteriorado ou quebrado, não vai adiantar nada. Então a distribuição também tem que estar adequada, eu tenho que entender que a satisfação do meu cliente, ela tem que ser também levada em questão, para fazer essa distribuição de uma forma que seja correta, que o cliente possa ser beneficiado com todos esses fatores. Outro ponto a se salientar é o serviço pós-compra. Tem que entender lá que o meu cliente, muitas vezes, pode receber um produto, de repente, quebrado, ou de repente o produto que ele não passou da validade, ou de repente algum problema que ele tenha, esse pós-venda também tem que ser tomado em consideração. Ou muitas vezes, um produto que ele comprou, um eletroeletrônico que talvez tenha um defeito, então alguém vai ter que dar atenção para ele também. Quem vai ser o responsável por isso? O consumidor, o varejista? Vai passar isso para o atacadista? Quem vai ser o produtor? Tem que existir nessa cadeia alguém que vai ser o responsável por isso. Um canal direto para o cliente e o pós-venda. E mesmo na questão das reclamações posteriores que venham. Afinal de contas, quando você compra um produto, você quer pelo menos que ele tenha uma duração adequada. Não queremos exigir que ele tenha uma duração para o resto da vida, mas pelo menos que ele tenha uma duração adequada por um período que você acredita que ele possa existir. Então, também tem que existir essa questão do pós-venda se ele não alcançou esse limite, né? Então, eu vou pedir que alguém possa fazer a substituição, o conserto, então, alguma questão adequada dentro desse produto. Entendemos também que a troca de informações. Muitas vezes você tem lá o produto e você gostaria de saber mais sobre o produto, você gostaria de saber, você comprou lá um produto, sei lá, um produto de beleza, um produto de limpeza, e você muitas vezes não tem a informação adequada. Ou também a informação entre os componentes dessa rede para saber se o produto está no mercado, como é que está sendo a venda dele, está sendo aceito dentro do mercado. Muitas vezes algum produto não é aceito em certa região e muitas vezes a distribuição não é feita porque as pessoas não aceitaram aquele produto. Muitas vezes elas não estão adequadas àquele tipo de produto. Então, a informação é importante que ela corra entre esses componentes que fazem parte dessa cadeia para que realmente o produto tenha sucesso e chegue às mãos do consumidor de forma adequada, se é o que ele quer. Então, entenda que a informação, a troca de informação, ela é muito importante entre todos os componentes dessa rede, tá certo? Entendemos aqui então que esses canais são constituídos pelas diversas etapas pelas quais os bens produzidos são comercializados até chegar ao consumidor final, através de uma empresa ou até mesmo por uma pessoa. Por que de uma empresa ou de uma pessoa? Né? Entendemos assim que muitas vezes você pode receber o teu produto lá diretamente, lá você comprar no armazém ou comprar lá no mercado, mas muitas vezes você pode receber em mãos. Hoje cada vez mais se utiliza, né, o e-commerce ou a compra online. Muitas vezes você vai lá num site de compras e você acaba fazendo o seu pedido lá, seja de um produto qualquer, uma roupa, um eletroeletrônico ou qual seja, e você acaba recebendo em casa. Também é uma forma de distribuição, pessoal. Quem está fazendo parte, né, desse processo, a entrega, seja ela pelo correio ou por uma transportadora, e ela também está fazendo parte dessa distribuição. Compreenda que é uma forma cada vez mais utilizada. Por quê? Também, muitas vezes, para a empresa acaba sendo uma vantagem. Ela não tem lá o varejista, que ela tem que ter um espaço físico, tem que ter vendedores, e muitas vezes ela tem um centro de distribuição. Esse centro de distribuição acaba colhendo os pedidos dos clientes e acaba levando o produto diretamente para o consumidor final. Tá certo? Entenda então que a distribuição é muito importante para as empresas para poder colocar o produto no mercado. Ok? Seguimos lá. Os canais de distribuição reversos. Vamos entender aqui que muda um pouquinho a situação. Estes, por consequência, são os meios como uma parcela dos produtos, depois de seu uso, retornam ao ciclo produtivo ou de negócios, readquirindo valor econômico e ambiental. Entenda que, aqui nessa situação, os produtos depois de usados, os produtos que já foram consumidos, que foram lá para o cliente, têm que retornar de alguma forma. De que forma? Sejam lá em materiais que podem ser reutilizados, ou possam ser reciclados, ou de repente reutilizados de alguma forma qualquer. Um exemplo prático é um veículo, né? Muitas vezes o veículo lá utilizado, ele vai para o mercado novamente, se ele possa ser revendido. Muitas vezes ele pode ser também distribuído. Existe a forma de comprar em cidades e levar para outras cidades. O preço talvez seja mais adequado comprar em certas cidades e vender outro. Esse é um exemplo. Então, existe também uma forma de uma distribuição inversa ou reversa. Ok? Seguimos lá então.
Dentro da questão da distribuição dos canais reversos, existem os canais de pós-venda, o CDR-PV, e os canais reversos de pós-venda CDR-PC, que é o de consumo. Entenda que então o de pós-venda e o de consumo. Compreenderemos um pouquinho melhor esses dois canais aqui, que não é simplesmente o fato de o produto, foi vendido, foi descartado, como é que ele volta? Eu tenho que entender que como é que ele vai entrar no processo novamente, seja ele de pós-consumo, né, ou de pós-venda. Venha, siga comigo aqui para a gente entender um pouquinho melhor dentro desse gráfico. Entenda lá que dentro dos processos o CDR pós-venda vai para os mercados secundários, né, ou dentro das matérias-primas, ou matérias-primas secundárias, e mercados secundários. Logicamente que o produto, a concepção dele vem de formas, seja lá a coleta do produto do pós-venda, né, a distribuição reversa, a seleção do destino, ou dentro da questão do consumidor, que é onde as matérias-primas virgens vão para a fabricação, a distribuição dentro do varejo e o consumidor. Dentro da questão do pós-consumo, entendemos que a coleta é feita, vai para o varejo, reverso, a distribuição reversa e o reuso, desmanche, a reciclagem industrial. Aqui vários fatores podem ser incluídos, dependendo do tipo de produto. Muitas vezes o produto pode ser simplesmente reformado, readequado, para que possa ser colocado no mercado novamente. Então vai depender muito do tipo de produto, como que ele vai ser colocado para o mercado, para o consumidor novamente. É interessante esses dois fatores dentro da distribuição. Sigamos lá. Entenda que a parcela de material do produto que retorna ao fabricante, né, com pouco ou nenhum uso, é de pós-venda. Produtos que retornam com diversos motivos, tais como vencimento, estoques excessivos, defeitos e baixa qualidade ou consignação. Esse é o pós-venda. Afinal de contas, alguns produtos que já estão lá no mercado, e exemplo, né, a moda. Muitas vezes a roupa não está vendendo porque muita gente não quer mais, é uma roupa que já saiu da moda. Ela é recolhida, porque ela é de pós-venda. Ela foi vendida para um mercado, mas ela tem que ser recolhida porque ela não está conseguindo mais ser colocada ao consumidor. E muitas vezes ela é recolhida para que seja o quê? Ou readequada, ou muitas vezes recolocada em outro mercado, numa outra região, por exemplo. Então, esse produto pode ser adequado também. Ele foi distribuído de uma forma primeira, distribuição direta, e depois ele passa a fazer parte de uma distribuição reversa. Volta ao mercado para ser redistribuído em outra região. Ou então, reformado, reutilizado, ou de alguma forma adequada para que seja reintroduzido no mercado. Tá certo? Entendemos que bens industriais, aqui no caso do pós-consumo, bens industriais que apresentam ciclos de vida útil de algumas semanas ou muitos anos e são descartados pela sociedade, conhecidos em geral como resíduos. Assim, o destino dado aos produtos geralmente são empresas de reciclagem, desmanche e, quando possível, o reuso. Entenda que alguns produtos, muitas vezes, não há como você reutilizar. Muitas vezes ele chegou a vida útil dele ao final e ele tem que ser dado um descarte adequado. O produto já não tem mais como consumir. Ou alguns produtos muitas vezes podem ser até revendidos, reutilizados. Mas nesse caso aqui tem que entender qual é o processo utilizado. Muitas vezes esse produto aqui, seja eletroeletrônico, seja de madeira, seja de metal, ele tem que entender que ele tem um processo, chegou ao final a vida útil dele, já não dá mais para ser utilizado e ele vai retornar, uma distribuição reversa, para saber se ele vai ser desmanchado, se as peças dele vão ser colocadas em diversos segmentos, como que vai ser colocado dentro do mercado novamente. Também é importante entender essa questão, né, do pós-uso, tá certo? Vamos ao resumo do nosso encontro aqui, pessoal, para a gente entender. Aprendemos as tipologias dos canais reversos de pós-venda, o CDR-PV. Entendemos também a apresentação dos canais de distribuição direta, entendemos como ele é importante dentro da segmentação dos produtos. E tratamos como o destino das diversas modalidades de retorno. Tudo isso, pessoal, é muito importante entender que a distribuição não é só o fato de chegar o produto às suas mãos, o produto concebido lá, passando por todos os componentes, né, todos os integrantes dessa cadeia distributiva, mas também é importante entender que você também faz parte lá como o último da cadeia,
quando ele retorna, a distribuição reversa. Como é que você vai fazer para retornar esses produtos? Você vai ser a parte, a chave, o importante dentro dessa cadeia. Colocar lá para o descarte, né, para que esse descarte, quando ele chegue ao segundo componente, para que ele possa desmontar esse produto, ou, sei lá, reciclar esse produto, ou então os componentes serem separados. Porém, todos são importantes dentro desse fator. Entendemos que cada vez mais as empresas utilizam uma forma adequada de distribuição. Incluir nesse encontro aqui, para que você entenda melhor, cada vez mais utilizamos da distribuição pelo e-commerce, a utilização, né, diretamente pelo computador. Você faz a tua compra, né, via web e você recebe a tua distribuição direta. Hoje, cada vez mais as empresas utilizam-se de distribuição de diversos segmentos, para que, lógico, o produto tenha sucesso. Para que esse produto tenha sucesso, utilizar-se de vários meios de distribuição se faz importante. Mas não esquecendo também que a distribuição a inversa, ela também se faz importante. Tá certo? Vamos para a gente poder entender um pouquinho melhor, retornar um pouquinho em todos os fatores aqui que eu acabei colocando para vocês? Entendemos aqui que a introdução, a função da distribuição é induzir a demanda, satisfazer a demanda e os serviços pós-venda. E a troca de informações. É importante, pessoal, que você compreenda como a distribuição está adequada dentro das empresas. O que ela tira de vantagem sobre isso, para que você possa compreender. Então entenda que a induzir a demanda, satisfazer a demanda e os serviços pós-venda e a troca de informações se faz importante. Outro fator importante aqui, pessoal, é compreender que dentro do descarte, como que a empresa vai fazer a colocação desses produtos novamente, né, para o mercado da reutilização. E aqui se faz importante você. Siga aqui comigo um pouquinho. Os canais de distribuição reversos de pós-venda, ou CDR-PV, como é que eu vou colocar pós-venda esses produtos, como é que eles vão entrar no mercado. E o pós-venda consumo, o CDR-PC. Importante que esses canais reversos sejam compreendidos nos diversos segmentos dentro das empresas. Tá certo? Esse assunto, pessoal, é muito importante para que você compreenda, muito mais utilizado nas empresas, para que hoje você possa adequar lá a empresa dentro desse fator distributivo, seja ele direto ou reverso. E, logicamente, isso se faz importante para o técnico de logística. Compreenda esses assuntos, procure saber melhor para que você tenha sucesso na sua carreira. Tá certo, pessoal? Agradeço por essa oportunidade. Até o próximo encontro.